Os Três Porquinhos. Olá! Antes de continuarmos o vídeo, que tal clicar no like para nos ajudar a continuarmos fazendo mais histórias como essa? Então clica aí no dedão e subscreva o nosso canal. Agora vamos para a história. Era uma vez 3 porquinhos que viviam felizes com sua mamãe porca. Mas um dia, ela decidiu que era hora de os filhotes crescerem e construírem suas próprias casas. O primeiro porquinho, que era muito preguiçoso. Ele não queria perder muito tempo com a construção e então construiu uma casa de palha em apenas uma manhã. "Pronto", disse ele, cantando e dançando. "Agora vou me divertir." O segundo porquinho era um pouco mais esperto. Por isso, construiu sua casa com galhos e folhas. "Pronto", disse ele, cantando e dançando. "A minha casa é mais resistente do que a casa de palha. E ainda tenho o resto do dia para me divertir", pensou o segundo porquinho. O terceiro porquinho, o mais dedicado de todos, trabalhou duro o dia todo. Ele carregou tijolos e construiu uma casa forte e segura. Finalmente, ele suspirou, limpando o suor da testa. "Minha casa está pronta para enfrentar qualquer coisa." De repente, um lobo faminto apareceu, farejando o ar. Ele viu a casa de palha e, com um sorriso, disse ao porquinho: "Abra a porta ou vou soprar a sua casa até ela cair." O porquinho não abriu a porta. E então o lobo soprou com força, derrubando a casa de palha em segundos. O porquinho, assustado, correu para a casa de galhos do seu irmão. O lobo, ainda faminto e irritado, correu para a casa de galhos. O lobo repetiu: "Abra a porta ou vou soprar a sua casa até ela cair." Os 2 porquinhos ficaram assustados, mas não abriram a porta. O lobo então soprou com mais força e a casa de galhos também desmoronou. Os 2 porquinhos, apavorados, correram para a casa de tijolos do terceiro irmão. O lobo, ainda mais irritado, correu até a casa do terceiro porquinho. Mas essa casa era feita com tijolos e, por isso, muito mais resistente. O lobo mais uma vez disse: "Abra a porta ou vou soprar a sua casa até ela cair." Os 2 primeiros porquinhos estavam muito assustados, mas o terceiro porquinho não estava nem um pouco preocupado. Como eles não abriram a porta, o lobo começou a soprar, mas a casa era forte demais. O lobo soprou até não ter mais forças, mas a casa continuava no mesmo lugar. Sem forças para continuar, o lobo desistiu e fugiu pela floresta. Com o lobo derrotado, os 3 porquinhos aprenderam a lição. É importante trabalhar duro e ser cuidadoso para se proteger dos perigos da vida. E assim, os porquinhos viveram felizes para sempre em sua casa segura de tijolos. E com essa história, aprendemos a importância de nos esforçarmos e sermos cuidadosos em tudo o que fazemos. Era uma vez, em uma pequena vila no campo, um menino chamado João. Ele vivia com sua mãe em uma humilde casinha de madeira. João e sua mãe eram muito pobres, e sua única fonte de sustento era uma velha vaca leiteira chamada Mimosa. Um dia, a mãe de João pediu-lhe para levar Mimosa ao mercado e vendê-la, na esperança de conseguir algum dinheiro para comprar comida. João, embora relutante em se separar da vaca, sabia que era necessário para ajudar a mãe. No caminho para o mercado, João encontrou um homem estranho, vestido com roupas coloridas e um sorriso misterioso no rosto. Ele se aproximou de João e ofereceu-lhe algo peculiar em troca da vaca: 5 feijões coloridos, reluzentes e aparentemente mágicos. O homem explicou que esses feijões eram especiais, capazes de crescer até o céu durante a noite, levando João a um lugar cheio de maravilhas e tesouros. Intrigado pela perspectiva de aventura, João decidiu aceitar a proposta e trocou Mimosa pelos feijões mágicos. Ao chegar em casa, João foi recebido pela mãe com surpresa e desaprovação.
Ela ficou furiosa com a troca aparentemente tola e, sem pensar duas vezes, jogou os feijões pela janela. João, desapontado, observou enquanto os feijões desapareciam na escuridão da noite. Na manhã seguinte, ao acordar, João e sua mãe foram surpreendidos por uma visão incrível. Um enorme pé de feijão crescia do lado de fora da janela, alcançando as nuvens. Era tão alto que desaparecia na névoa que pairava no céu. Intrigado e determinado, João decidiu escalar o pé de feijão para descobrir o que havia lá em cima. Ele agarrou-se nos galhos grossos e subiu, subiu e subiu, até que finalmente emergiu em um mundo completamente diferente. Lá em cima, ele encontrou uma terra de maravilhas e mistérios, com plantas exóticas, animais estranhos e paisagens deslumbrantes. Mas o mais impressionante de tudo foi o que ele avistou no horizonte: um enorme castelo, brilhando como ouro ao sol. Determinado a explorar, João dirigiu-se ao castelo. Lá dentro, ele descobriu uma riqueza além de sua imaginação. Montes de ouro, joias cintilantes e tesouros preciosos estavam espalhados por salões majestosos. No entanto, sua aventura logo se tornou perigosa quando ele percebeu que o castelo era habitado por um ogro terrível, gigantesco e feroz. Com a coragem que só os mais valentes possuem, João decidiu enfrentar o desafio e enfrentar o ogro. Com astúcia e inteligência, João conseguiu superar os obstáculos e enganar o ogro, recuperando alguns dos tesouros do castelo. Com os bolsos cheios de ouro e o coração cheio de coragem, ele desceu do pé de feijão e voltou para casa. Ao chegar em casa, João compartilhou suas aventuras com sua mãe, mostrando-lhe os tesouros que havia trazido do castelo do ogro. Juntos, eles viveram confortavelmente pelo resto de seus dias, graças à coragem e à magia dos feijões mágicos. E assim, a história de João e o pé de feijão tornou-se uma lenda na pequena vila, lembrada por gerações como um conto de coragem, aventura e a incrível capacidade de acreditar na magia que está escondida em lugares inesperados. Era uma vez, numa pequena aldeia rodeada por uma densa floresta, uma menina muito corajosa e curiosa chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela era conhecida assim por sempre usar um capuz vermelho, presente da sua vovó. Certo dia, a mãe de Chapeuzinho chamou-a e disse: "Querida, hoje é o aniversário da sua avó. Gostaria que levasse essa cesta de doces e bolos até a casa dela, que fica do outro lado da floresta. Mas lembre-se, não converse com estranhos e siga sempre pelo caminho principal." Chapeuzinho concordou, ansiosa para ver sua vovó, e partiu pela floresta, cantarolando alegremente. No entanto, mal ela sabia que um lobo malvado observava seus passos. Enquanto caminhava, Chapeuzinho encontrou várias criaturas da floresta: esquilos, coelhos e até mesmo uma raposa. Ela parava para cumprimentá-los e compartilhava um pouco de comida com eles, espalhando bondade por onde passava. O lobo faminto, vendo a gentileza de Chapeuzinho, decidiu armar um plano para enganá-la. Ele saiu correndo para chegar antes à casa da vovozinha. Chegando à casa da vovó, ele prendeu a pobre velhinha no armário e vestiu as suas roupas, assumindo a aparência de uma vovozinha. Quando Chapeuzinho finalmente chegou à casa da sua avó, bateu à porta. "Vovó, sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Trouxe alguns doces para você", disse ela. O lobo, disfarçado como a avó, respondeu com uma voz rouca: "Entre, minha querida." Chapeuzinho estranhou a voz, mas entrou mesmo assim, preocupada com a saúde da avó. Quando viu a figura deitada na cama, sob os cobertores, não desconfiou de nada. Vovó, que olhos grandes a senhora tem! Exclamou Chapeuzinho ao se aproximar. "É para te ver melhor, minha querida." Respondeu o lobo, tentando manter a farsa. Vovó, que orelhas grandes a senhora tem! Observou ela, cada vez mais desconfiada. "É para te ouvir melhor, minha querida." Respondeu o lobo, tentando disfarçar. Vovó, e que boca grande a senhora tem!
disse a Chapeuzinho por último, já muito desconfiada. É para te comer melhor, minha querida. Respondeu o lobo, já pulando da cama para pegar a Chapeuzinho. Mas antes que Chapeuzinho conseguisse fugir, um barulho alto ecoou pela casa, assustando o lobo. Um lenhador que passava pela casa da vovó ouviu os gritos da menina e entrou correndo na casa. Ele viu o lobo e imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Com um golpe certeiro, o lenhador atingiu a cabeça do lobo, que caiu desmaiado e vendo estrelinhas. O lenhador libertou a vovó e todos respiraram aliviados. A Chapeuzinho agradeceu ao lenhador por sua bravura. A avó abraçou Chapeuzinho, feliz por estar segura. E a menina aprendeu uma valiosa lição: nunca confiar em estranhos e sempre seguir os conselhos dos mais velhos. Desde então, Chapeuzinho Vermelho tomou mais cuidado em suas aventuras pela floresta, mas nunca deixou de ser corajosa e gentil com todos os que encontrava pelo caminho. E com essa história, aprendemos que, na vida, é importante ser corajoso e gentil, mas também é muito importante estar atento aos perigos ao nosso redor. Chapeuzinho Vermelho nos ensina que devemos seguir os conselhos dos mais velhos e não confiar em pessoas que não conhecemos. Ao mesmo tempo, devemos espalhar bondade e generosidade por onde passamos, pois esses atos podem iluminar o caminho mesmo nos momentos mais sombrios. Era uma vez uma jovem chamada Cinderela, cujo pai, um próspero comerciante, deixou-lhe uma vida confortável ao partir. Porém, a felicidade da jovem foi efêmera, pois sua madrasta, ávida por riqueza e poder, assumiu o controle da casa e subjugou Cinderela a uma vida de servidão. Vivendo sob o mesmo teto que sua madrasta malévola e suas filhas invejosas, Cinderela foi relegada ao papel de criada, sujeita a todo tipo de humilhação e trabalho árduo. Seu único refúgio era um modesto quarto no sótão, onde ela encontrava consolo na amizade dos animais da floresta. Um dia, um anúncio ecoou por todo o reino. O rei planejava um baile para que seu filho, o príncipe, escolhesse uma esposa dentre as moças do reino. Todos os cidadãos foram convidados a comparecer ao grandioso evento. Consciente da beleza exuberante de Cinderela, sua madrasta conspirou para impedi-la de participar do baile, temendo que sua presença ofuscasse suas próprias filhas. Cinderela, determinada a ir, costurou um vestido modesto com a ajuda de seus amigos animais. No entanto, a madrasta, em um ato de malícia, destruiu o vestido, alegando que Cinderela não tinha permissão para usar os retalhos encontrados no lixo. Desolada, Cinderela recorreu às suas preces, que foram atendidas por sua fada madrinha. Com um toque de magia, a fada madrinha transformou Cinderela em uma visão de esplendor, proporcionando-lhe um vestido deslumbrante, uma carruagem e até mesmo acompanhantes humanizados de seus amigos animais. Antes de partir, a fada madrinha alertou Cinderela sobre o feitiço. À meia-noite, tudo retornaria ao que era antes. No baile, Cinderela cativou a atenção de todos, incluindo a do príncipe, com quem dançou a noite toda, compartilhando risos e conversas profundas. No entanto, o encanto foi interrompido quando o relógio ecoou às 12 badaladas. Cinderela fugiu apressadamente, deixando para trás apenas um sapatinho de cristal. Determinado a encontrar a misteriosa dona do sapato, o príncipe iniciou uma busca pelo reino. Eventualmente, ele chegou à casa de Cinderela, onde a madrasta tentou desesperadamente esconder a jovem. No entanto, a verdade prevaleceu quando Cinderela provou ser a única a quem o sapato servia. Com isso, ela foi reconhecida como a amada que o príncipe tanto procurava. Cinderela e o príncipe se casaram em uma cerimônia repleta de felicidade e amor. Juntos, eles reinaram com compaixão e justiça, tornando-se um símbolo de esperança e benevolência para todo o reino. E assim, Cinderela encontrou seu final feliz, ao lado do príncipe, uma história de amor que perdurou para sempre.
Era uma vez, numa pequena casinha no meio da floresta, onde morava uma família feliz, 2 crianças chamadas João e Maria. Os 2 irmãos adoravam brincar juntos e explorar a natureza ao redor de sua casa. João era um menino corajoso e curioso, sempre pronto para descobrir novas aventuras. Já Maria era doce e inteligente. Ela adorava cuidar das plantas e brincar com os animais da floresta. Um dia, os pais dos meninos tinham que sair para buscar lenha e deixaram os pequenos em casa. Porém, a mãe dos meninos os avisou: Filhos, vou sair com o papai para buscar lenhas. Não vão para longe de casa, porque existem perigos na floresta. João e Maria ouviram atentamente o conselho da mãe e decidiram explorar a floresta, próximo de casa. Mas, ao caminhar pela floresta, eles começaram a se afastar muito de casa. De repente, eles encontraram uma casa feita de doces. Era a coisa mais incrível que já tinham visto. O cheiro delicioso os atraiu e eles correram para próximo da casa. João chamou Maria para que os 2 entrassem na casa para comer todos aqueles doces. Mas Maria era muito esperta e desconfiou que aquela casa de doces poderia ser uma armadilha. Ela então lembrou-se do conselho da sua mamãe, que avisou que a floresta reservava muitos perigos, e disse a João: A mamãe sempre nos disse que temos que ter muito cuidado com os perigos da floresta. Essa casa pode ser uma armadilha e nós podemos estar em perigo. João, ainda assim, decidiu aproximar-se da casa e ver pela janela. Foi então que ele viu dentro da casa uma bruxa malvada, esperando para prender a primeira criança que entrasse na casa à procura de doces. João e Maria saíram de fininho de perto da casa de doces e voltaram pela floresta para a segurança de sua casa. Quando seus pais retornaram à casa, João e Maria contaram toda a história para eles. E sua mãe voltou a falar sobre como é importante estar atento aos perigos que estão em todos os lugares. Assim, os 2 irmãos aprenderam a importância de ouvir os conselhos dos pais e a estarem unidos para evitar os perigos. E vocês, amiguinhos, entenderam a importância de ouvir atentamente o que seus pais dizem? E viram como é importante que os irmãos estejam sempre unidos? Então agora, enviem esse vídeo para que seus amiguinhos também aprendam essa importante lição. Era uma manhã de verão e uma pata havia botado 5 ovos. Ela estava aguardando impaciente a chegada de seus filhotinhos. Assim, quando o primeiro ovo se partiu, Mamãe Pata ficou muito contente. Logo, os outros patinhos também começaram a nascer. Mas havia um ovo que demorou para se quebrar, deixando-a ansiosa. Passado algum tempo, o último filhote finalmente conseguiu sair do ovo. Mas quando Mamãe Pata o viu, ela não ficou muito satisfeita e exclamou: Esse patinho é muito diferente, muito feio. Não pode ser meu filho. Ah, alguém te pregou uma peça, disse a galinha que morava ali por perto. O tempo foi passando e o patinho feio foi ficando cada vez mais feio, cada vez mais diferente de seus irmãos e cada vez mais isolado. Os outros animais zombavam dele, o que o deixava entristecido e angustiado. Então, quando o inverno chegou, o patinho resolveu partir. Ele andou bastante e encontrou uma casa. Assim, resolveu entrar pensando que lá talvez alguém gostasse dele. Foi o que aconteceu. Havia um homem que o acolheu. Assim, o patinho passou esse tempo muito bem. Mas esse homem tinha também um gato, que um dia levou o pato para fora de casa, deixando-o sozinho e triste novamente. O patinho saiu caminhando e, depois de muito andar, encontrou um lugar muito bonito, com um lago. O pato viu um cantinho aconchegante e foi até lá descansar. Nesse momento, algumas crianças que estavam por perto perceberam a chegada de uma nova figura. Elas ficaram encantadas e disseram: Vejam, temos um visitante! Nossa, e como é lindo! O patinho não entendeu de quem as crianças estavam falando, mas quando ele se aproximou do lago e viu seu reflexo na água, avistou um maravilhoso cisne. Então, ao olhar para o lado,
ele se deu conta de que outros cisnes também moravam ali. Dessa forma, o patinho descobriu que, na verdade, ele era um cisne. Desde então, ele passou a viver entre seus iguais e não ficou mais angustiado. Gostou dessa aventura? Então deixe o seu like e subscreva o nosso canal. E até a próxima história.